A paz do Senhor, irmãs. Estamos de volta com o nosso estudo aqui de Provérbios. Estamos juntas aprendendo a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 24 e vamos dar continuidade, né, irmãs? Já aprendemos uma parte do 24, né, que nós lemos até o versículo 12 no áudio passado. E agora vamos dar continuidade, né, irmãs? Então, eu já quero ler com vocês versos 13 e 14 do capítulo 24 de Provérbios, que diz assim: Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Será Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Irmãs? Então, como o mel é para o paladar, como o mel é para o paladar, a sabedoria é para a alma, né? Então tá dizendo aqui como o mel é doce ao paladar, é saboroso, é gostoso, a sabedoria é para a alma, né, irmãs? Há uma doce satisfação na liberdade que a sabedoria proporciona. Saber o que fazer e de fato praticar isso traz alegria. Os pais empenham-se em ensinar sabedoria aos filhos de maneira que lhe pareça agradável. A mulher acha a sabedoria, terá a esperança fortalecida até o fim. Esse comentário é o comentário da Bíblia da mulher, né? Então eu achei muito importante esse comentário que aqui fala, né, que é uma doce satisfação na liberdade que a sabedoria proporciona e saber o que fazer e praticar traz alegria. Quando a gente tá quando a gente busca a sabedoria do Senhor, a gente busca o caminho certo e pratica o que Deus coloca no nosso coração, a sabedoria de Deus, quando a gente dá ouvido ao ensino do Senhor, né, à direção do Senhor, e a gente faz aquilo que Deus está mandando fazer, a gente tem alegria no coração, a gente tem paz, porque a gente vê o fruto disso, a gente vê o resultado disso, e a gente vê que o resultado é bom, e isso traz alegria, né? Dá aquela alegria na alma em fazer aquilo que Deus tem nos direcionado, a gente sente uma certeza, uma alegria, uma convicção que fizemos o que é certo, né? Na direção do Senhor, né? E fala também que os pais empenham-se em ensinar a sabedoria aos filhos de maneira que lhe pareça agradável. A gente, para ensinar os filhos, né, irmãs, nós temos que mostrar a sabedoria para os filhos de uma maneira agradável, assim, ensinar o que é certo e mostrar para eles que aquilo traz resultado, porque muitas vezes fazer o que é certo é difícil, né, irmãs? Fazer o que é certo às vezes é um pouco complicado dependendo da situação. É mais fácil fazer o ir para o caminho errado, né? Às vezes, muitas vezes. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos, né, que buscar a sabedoria de Deus, fazer o que é certo, traz alegria para a alma, traz esse gozo, essa alegria, esse conforto, esse sentimento de que fizemos as coisas certas e que realmente deram certo, porque o resultado é agradável, o resultado é positivo, né, irmãs? E a mulher que acha a sabedoria terá a sua esperança fortalecida. Ela é convicta, né? Quando ela busca a sabedoria, ela é uma pessoa convicta do que é certo e do que é errado, né? E o caminho dela leva à vitória, o caminho dela é próspero, né, irmãs? Então, buscar a sabedoria é muito importante, né? Buscar a sabedoria de Deus em tudo, mas, irmãs, é em todas as áreas. Às vezes a gente pensa que não é necessário buscar para uma certa área de nossas vidas, né? Muitas vezes acontece comigo. Às vezes tem alguma área na minha vida que eu penso, não, eu vou resolver comigo do meu jeito mesmo, eu vou resolver da minha forma mesmo. Acho que se eu fizer assim, assim tá certo, então se assim tá certo, eu vou fazer assim. Mas às vezes, é, mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus em tudo, em todas as áreas, né? Nós temos mais êxito, nós temos mais vitórias. Há áreas em nossas vidas, né, que não adianta nós agirmos
pela nossa sabedoria, é pela sabedoria de Deus. Nós temos que colocar Deus. Quando nós colocamos Deus, as portas se abrem, né, irmãs? Então vamos lá para o verso 15 e 16. Vamos ver o que diz lá. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, o ímpio é advertido a não fazer mal ao justo. 7 vezes cairá o justo em dificuldades, não em pecado. Cairá. Não traz a ideia de queda moral. 7 vezes é uma expressão hebraica que significa com frequência, mas os ímpios tropeçarão no mal, isto é, serão esmagados por sua calamidade. Eles não têm recursos interiores para ajudá-los a se recuperar como têm os justos, né? Então, esse comentário é o comentário bíblico Bíacon. Olha só, né, irmãs? O ímpio é advertido a não fazer mal ao justo. O justo 7 vezes cairá, mas não em pecado, né? Cairá às vezes com alguma dificuldade, né? Aqui diz aqui, cairá em dificuldades, não em pecado. Cairá não traz a ideia de queda moral, né? E 7 vezes expressa uma expressão hebraica que significa com frequência, né? O justo, ele cai uma vez, cai duas, mas se ele continua na presença do Senhor, ele não cai mais no mesmo erro. Pode acontecer de cair algumas outras vezes, mas se ele busca a presença do Senhor, se ele procura ter a vida voltada para o Senhor vai dando força para ele, e ele vai entendendo e vai andando no caminho certo, né? Ele tem o respaldo do Senhor, ele tem a direção do Senhor, ele tem Deus para levantar, ele tem Deus para conduzir. Já o ímpio não tem esse recurso, né, irmãs? Como diz aqui embaixo, eles não têm esses recursos interiores para ajudar a se recuperar, como tem o justo, porque o justo tem Deus, né? O justo aqui significa a pessoa que serve a Deus, ela tem esse respaldo do Senhor, ela tem essa força que vem de Deus, ela clama ao Senhor e Deus estende as mãos. Ele pode cair 7 vezes, né? Como diz aqui, mas Deus ele sempre está estendendo as mãos. Só que, como diz aqui, não na queda moral, né? Porque a queda moral aí já envolve um pouco a salvação também, né, irmãs? Então, aí é uma questão de escolha da pessoa, mas assim, em dificuldades, né? Às vezes tem dificuldades na personalidade, né? Mas todas as vezes que ele cai e ele olha para o Senhor e reconhece seu erro e deseja mudar, Deus estende as mãos, né? Pode acontecer de cair em outra situação diferente da primeira, né? Em outra situação diferente do que ele caiu antes, mas se ele recebe esse recurso do Senhor, ele é fortalecido e ele não cai mais. Já o ímpio não tem, né, irmãs? Então eu quero ler lá com vocês em Salmos 34:19. Vamos dar uma corridinha lá? Salmos 34. Opa, eu fui lá para Jó, irmãs. É Salmos, né? Vamos lá. Salmos 34:19, que diz assim: Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, né? O que nós estávamos falando aqui. Muitas são as aflições, né? Muitas vezes nós passamos por aflições, mas o Senhor nos livra, né? O Senhor estende as mãos, o Senhor nos livra. E eu quero ler também Miqueias 7:8. Bora lá, irmãs, vamos percorrer a Bíblia aqui. Miqueias fica depois de Jonas. Vamos lá, irmãs. Vamos ler a palavra do Senhor, Miqueias 7:8, é isso? Miqueias 7:8. Diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Então aqui está dizendo, né? Ainda que eu tenha caído. Às vezes acontece, né, irmãs? Às vezes acontece da pessoa cair, o justo cair e andar nas trevas, né? Andar nas trevas significa assim, porque ele caiu, ele está sentindo o erro, né?
mas o Senhor é a minha luz. Quando ele se arrepende, clama ao Senhor, pede perdão, pede a direção para o Senhor traz a luz de volta, o Senhor resgata, né? Então, esse foi o comentário da bíblico Bíaco, né? Sobre esse versículo 15 e 16, que diz para não, o ímpio não, pro ímpio, que os 7 vezes o justo cairá e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, né? O ímpio não tem, porque ele não busca Deus, né? Ele não quer nada com Deus. Vamos para o versículo 17 e 18, que diz assim: Quando cair teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Olha isso, irmãs, né? Que já está falando novamente para que quando o nosso inimigo cair, nós não venhamos se alegrar com isso, né, irmãs? É fato que o homem de Deus nunca deve se alegrar com a desgraça que cai sobre os seus inimigos. Vamos ler aqui Provérbios 17, 5? Tá aqui mesmo em Provérbios, é rapidinho, a gente vai lá. Provérbios 17, 5 diz assim: O que escarnece do pobre insulta o que criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Nós já passamos pelo capítulo 17, falamos sobre esse versículo, né? O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, isso serve para nós também. Nós não devemos se alegrar com a desgraça, né? Com o que acontece com o ímpio, né? Quando vem, né? A, a punição para ele, né? Alegrar-se com as calamidades dos outros não é agradável a Deus, vai resultar na sua ira, com certeza, né? Como diz aqui a palavra, se a palavra está dizendo, nós temos que, né, entender que não é certo isso, para que nós venhamos se alegrar com a calamidade do inimigo, né? Das pessoas que vêm nos insultar, né? Esse comentário, irmãs, está lá no comentário bíblico Bíaco. Então, vamos prosseguir, irmãs? Versos 23, 24 e 25. Eu quero ler esses três aqui, mas eu quero ler com vocês, irmãs, na versão da Bíblia Revista e Atualizada Interlinear. Ela é uma Bíblia, irmãs, que ela tem significados hebraicos de algumas palavras nos versículos, né? Então, é onde eu também comento alguns versículos aqui com vocês através dessa Bíblia, né? Então eu quero ler nessa Bíblia esses três versículos, 23, 24 e 25, que diz assim: São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo pelo povo, será maldito e detestado pelas nações. Mas o que repreenderem se acharão bem e sobre eles virão grandes bênçãos, né? Aqui tá falando, né, irmãs? Porque na nossa Bíblia, aqui no versículo 23, 24 e 25, diz que, no 23 diz: Também estes provérbios dos sábios, ter respeito a pessoas no juízo não é bom. E aqui na Bíblia atualizada diz que são também esses provérbios, parcialidade no julgar não é bom. Então, nós devemos julgar com retidão, né? Julgar honestamente, né? Sem ser parcial, né? No 24, o que disser ao ímpio justo és, o povo o amaldiçoarão, as nações o detestarão, né? Então, quando a gente diz que uma pessoa que está fazendo errado, né? O ímpio, que ele é justo, toda a nação, todo mundo vai ser contra, né? Todo mundo vai detestar aqui, todo mundo tá vendo que tá errado, mas o juiz está ali é, aprovando, né? A gente vê isso muito na mídia, né, irmãs? Às vezes a justiça age injustamente, né? E todo mundo vê que tá errado, né? E aí a nação condena, né? A nação condenará. O 25 diz aqui, ó, mas
na nossa Bíblia, mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem, né? Então, quando a gente repreende, vem grandes bênçãos, né? Quando nós, mas os que repreenderam se acharão bem, sobre eles virão grandes bênçãos. Ou então, quando a gente faz o que é certo, repreende o que está errado, vem grandes bênçãos através disso aí, né? É o versículo 26. Ah, vamos ler agora o versículo 26, né, irmãs? Nós falamos até o 25 até agora, vamos para o 26. O 26 diz assim: Beija com os lábios os que respondem com palavras retas, né? Beija com os lábios pode significar que a pessoa toma uma decisão correta, vai ganhar respeito e afeição. Esse comentário é o comentário bíblico Bíaco. É praticamente quase igual, né? Que nós estávamos falando aqui do 23, 24, 25, né? É aquele que toma a decisão correta, né? E vai ganhar respeito e afeição, né, irmãs? É como se estivesse dando. A Bíblia está comparando aqui com beija com os lábios, ou que responde palavras retas, né? É que vai ganhar respeito e afeição. Vamos ler então o versículo 27. Prepara fora tua obra e apronta-o no campo, e então edifica a sua casa. Eu quero ler esse 27 no comentário da Bíblia Viva, na atualização da Bíblia Viva, né? Que é uma atualização diferente. E vamos ver o que está escrito lá, o 27. Cadê aqui? Deixa eu procurar. Aqui. Cuide primeiro dos seus negócios, define a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Isso que é o certo para ser feito, né, irmãs? É o que é correto, né? Primeiro cuidar dos negócios, né? A situação financeira é preparar todo ali o ambiente, né? Preparar tudo ali a condição financeira, o sustento que vai ter ali para uma família, para iniciar uma família, construir a casa, né? Preparar uma casa para depois formar a família, né? E é o que diz aqui: prepara fora a tua obra, apronta-a no campo, e então edifica a sua casa, né? Esse é o correto, essa é a maneira correta de começar uma família, né? Quando acontece de fazer ao contrário, né? Fica tudo mais difícil, né, irmãs? Atropelar as etapas, fica tudo mais difícil. Vamos ler o verso 28 agora, irmãs. 28 diz assim: Não sejas testemunha sem causa contra teu próximo, porque enganarias com os teus lábios, né, irmãs? O próprio versículo aqui já está explicando, né? Não sermos testemunhas contra o teu próximo. Não seja testemunhas sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com teus lábios? Então, irmãs, aqui está falando, né? Para não sermos testemunhas sem causa, para não proceder enganosamente com os nossos lábios, né? Para que nós venhamos ser corretas, para que nós venhamos ser justas, né? Quando formos testemunhas, vamos falar a verdade, não vamos aceitar propostas para sermos testemunhas enganosas, né? Ser testemunhas falsas de uma pessoa, temos que ser corretos, né, irmãs? Vamos ler o 29. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. É muitas. Aqui é muito importante esse versículo, né, irmãs? Esse versículo aqui fala que a gente não tem que pagar o mal com o mal, né? A gente não tem que revidar da mesma moeda. Muita gente fala isso, né? Ah, eu pago com a mesma moeda. Não, fez comigo, leva o troco. Isso não é atitude de cristão, né, irmãs? E muito mais de mulher cristã. Nós não temos que fazer isso. Nós sabemos que a palavra nos ensina de pagar o mal com o bem. Não que nós temos que saber reagir em cada situação, né? Nós temos que colocar nas mãos do Senhor, pessoa que nos causa mal. Vamos colocar nos pés do Senhor, vamos orar, vamos interceder por essa pessoa e não deixar que venha entrar mágoas no nosso coração, não deixar que
nós venhamos revidar, né, o nosso interior venha desejar revidar, né? Nós temos que colocar aos pés do Senhor e não pagar com a mesma moeda. Se a pessoa te fez mal, glória a Deus, né? Entrega para o Senhor. Se você tem a oportunidade de mesmo assim fazer o bem para essa pessoa, faça. Tenho certeza que ela vai ser tocada, ela vai ser tocada. Mas antes disso tudo, Deus está vendo, né? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo e Ele faz a justiça para nós. Nós temos que deixar a justiça nas mãos de Deus, não com as nossas mãos, porque Deus sabe trabalhar, né, irmãs? Eu quero ler agora os versos 30 a 34 para a gente concluir o capítulo 24, né? Hoje. Já estamos já encerrando o áudio, já estamos já com 20 minutos, mas eu quero ler rapidinho aqui na Bíblia Viva, só para a gente encerrar o nosso capítulo hoje. Diz assim: Passei pelo sítio do homem preguiçoso e vi que tudo estava coberto de matos e espinheiros. Havia ervas daninhas por toda parte, e as cercas estavam caídas. Vi aquilo tudo, pensei um pouco e aprendi esta lição. Para quem sempre dorme um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em descansar e ficar à toa, a pobreza chegará de repente como um ladrão e a fome atacará de surpresa como um bandido. Irmãs, aqui é a recompensa do preguiçoso, né? São os versículos do 30 ao 34. Você pode meditar na sua Bíblia aí também, tá com a tradução um pouquinho diferente, mas o entendimento é o mesmo, né? Mas é isso, né? Preguiçoso, o que ele colhe é isso. Uma hora a pobreza chega como um ladrão e a fome ataca como um bandido, né? E se ele não trabalha, não come, né? Isso é a vida de um preguiçoso. Então, minhas irmãs, quero encerrar esse áudio. Nós fechamos o capítulo 24 hoje e te espero no próximo áudio com a continuidade do estudo de Provérbios para iniciarmos o capítulo 25, tá bom? Deus abençoe seu dia, fique com esse Deus maravilhoso e um beijo no seu coração.